E se você pudesse investir em algo que está lá no futuro? Essa frase pode até parecer clichê, né? E você pensar que já faz isso, porque naturalmente investe em coisas na sua vida pensando no futuro. Mas na realidade eu quero apresentar para você que não conhece um setor do mercado de renda variável em que você de fato faz isso. E ganha dinheiro, é claro. Mas antes preciso dar um aviso para você aqui, ó, e tomar um golinho maravilhoso desse café aqui, ó o barulhinho. O objetivo do episódio de hoje é ser bem didático para quem não conhece o mercado futuro, para quem nunca ouviu falar, para quem não sabe direito como entende, né? Esse mercado que você negocia contratos futuros. Mas fica tranquilo se você não sabe do que eu estou falando. Bom, todo mundo sabe que o mercado de ações da Bolsa de Valores é o mercado de renda variável, né? Inclusive, esse mercado é chamado de mercado à vista. E quando eu falo à vista, gente, eu estou falando simplesmente de comprar e levar para casa, ser seu. Você vai numa loja, escolhe um produto e já leva para casa. Esse é o mercado à vista. Assim como acontece no mercado de ações que falei. Eu compro 10 ações da Petrobras, por exemplo, e aquelas ações já são minhas. Até aí tudo muito óbvio, né? Mas, gente, esse mercado de renda variável é muito maior do que você imagina. Nele, existem instrumentos de negociação que são derivativos da renda variável. Hoje, o ponto da nossa conversa é falar sobre um deles, os mercados futuros. Nesse tipo de mercado é onde a gente negocia algo que está lá no futuro, que ainda não aconteceu e que, dependendo do que for, talvez ainda nem exista. E para quem nunca ouviu esse assunto, pode ser uma doideira, né? Mas funciona da seguinte maneira. Imagina que você vai nessa mesma loja que eu falei, que você compra um produto e leva para casa, né? Só que nesse dia você não tem o dinheiro todo para comprar esse produto. Então você propõe para o dono da loja que ele guarde o produto para você, você pede esse favor para ele, né? E em troca de uma parte de um pequeno valor que você tem, é a única coisa que você tem no bolso, né? Então você dá um pequeno valor para ele e tenta conversar, falar o máximo possível para ele quebrar esse galho, que você daqui a 3 meses vai receber uma grana extra e vai conseguir comprar esse produto. Imagina só, aí você fala com ele o máximo, aí você fala, daqui 3 meses eu vou trazer o restante do dinheiro, por favor. Enfim, porque você já tem planejado que você vai ganhar esse dinheiro daqui a 3 meses, um dinheiro de um serviço extra que você já praticamente já fez até e vai receber de uma pessoa, né? Então você vai conseguir pagar para o dono da loja esse produto. Mas aí você chora, fala para ele o máximo possível para ele guardar para você esse produto. E você dá um dinheirinho, né, simbólico, uma parte ali, né, para ele guardar para você, né? O dono da loja acha a ideia interessante até, né? Porque ele pensa com ele, pelo menos eu vou vender esse produto, né? Só que ele tem um negócio ali, né? Ele tem uma loja, né? Então, o dono da loja escreve um contrato para você assinar e deixa acordado, de maneira formalizada, né? Que você realmente vai buscar esse produto daqui a 3 meses. Claro, né? Pagar, né? Ele dá o restante do dinheiro. E aí, lá nesse contrato está escrito e formalizado que será pelo preço daquele dia que você escolheu o produto, né? Naquela hora, naquele momento. E tudo isso fica certinho, assinado em papel timbrado e tudo. Afinal, o dono da loja precisa garantir que você vai pagar daqui 3 meses, né? Por isso que ele teve essa ideia. Mas aí, durante esse período, né, você vai para sua casa, os dias passam, né, ocorre uma procura muito forte por esse produto, devido a alguma anormalidade causada na indústria que fabrica ele. Por exemplo, começa a faltar matéria-prima para fabricar aquele produto por algum problema que aconteceu e que ninguém conseguiu prever, e a fábrica não consegue mais fazer tanto daquele produto. E a consequência é que as lojas não vão ter tanto produto daquele para vender, né, como tinha antes. E vamos supor que seja uma coisa que todo mundo estava acostumado a comprar e que nunca faltou. Então, como a oferta daquele produto está pequena, porque as fábricas não têm matérias-primas, né, para fabricar a mesma quantidade que fazia antes, né, as lojas não têm mais a mesma quantidade para vender dos produtos, né, e então
o preço sobe, porque não tem produto suficiente para todo mundo, né? A procura está muito alta. Inclusive, falei um pouco de oferta e demanda lá no primeiro episódio do podcast, caso não tenha ficado claro esse exemplo que eu acabei de dar aqui. Mas aí você vê tudo isso acontecendo e pensa, e agora? Nossa, não tem mais esse produto por aí, né? Tá uma procura muito alta, tá faltando nas lojas. E agora? E o meu produto que eu deixei reservado com aquele cara da loja, antes de tudo isso acontecer? Mas aí dá um flash na sua cabeça e você lembra que o dono da loja escreveu um contrato formalizando que ele deixaria reservado. Inclusive, você até pagou uma pequena parte para ele, lembra? Um valor simbólico para garantir que ele ia guardar também esse produto. E tudo isso está lá em contrato, que é o mais importante, né? Tá tudo em contrato, então não tem perigo nenhum, você lembrou disso, né? Afinal, ele não tem como quebrar um contrato que ele também assinou, o dono da loja também assinou, né? E aí, passados 3 meses, você vai buscar o produto. E como combinado, ainda está acontecendo toda essa crise, ainda está em falta esse produto. Mas como combinado, você paga o restante do valor da grana extra, né, que você recebeu, a grana que você ia receber, lembra? Você vai lá e paga o valor restante do produto que você combinou em contrato com ele. E quando você sai de lá e passa na vitrine de uma outra loja que ainda tem, por sorte, algumas unidades daquele produto que você está agora levando para casa, né? Você vê que o preço do produto que está lá na vitrine de uma loja qualquer, né, que é um só ainda, um produto que você vê só nessa vitrine, você vê que esse preço que está lá na vitrine é 3 vezes maior do que o preço do produto que você pagou no combinado, que foi aquele valor lá daquele dia que estava em contrato, né? E aí você pensa, né? Ufa, ainda bem que eu resolvi comprar 3 meses atrás e tinha um contrato garantido que esse produto ia estar reservado para mim, né? E no outro dia você está passeando com esse produto e uma outra pessoa desesperada por esse produto que não acha em lugar nenhum, né? Ela precisa urgente comprar e pergunta para você se você não quer vender para ela. Que ela tá tão desesperada que até compraria pelo preço mais caro da loja, talvez. Hoje, o preço desse produto tá 3 vezes mais caro, mas ela diz que paga até mais porque ela quer e precisa muito desse produto, né? Afinal, a procura está alta e não tem praticamente. Aí você pensa bem e resolve vender para ela. Afinal, você está ganhando 4 vezes a mais do que pagou pelo produto na loja. Então você vai para casa feliz e satisfeito de ter feito um bom negócio e fica pensando o quanto foi incrível ter feito aquele contrato há 3 meses atrás com o cara da loja pelo preço que estava naquele dia, lembra? E no final das contas você ganhou muito mais dinheiro do que o que pagou pelo produto, né? Foi uma diferença tremenda, né? Um baita investimento, né? E esse exemplo da vida real é exatamente o que acontece nos contratos futuros. Contratos que você já deixa firmado o preço e dependendo do contrato, né? Até data também, né? Em que você vai pagar pelo produto ou vender aquele produto. Como nesse exemplo que eu dei, tinha data também, né? E o final dessa história também podia ser o contrário de um final feliz, tá? De repente poderia estar cheio desse produto no mercado. Tem tanto que o preço dele caiu, porque afinal a loja precisa vender e inclusive fez até promoção de liquidação pela metade do preço, né? E por aí vai, né? Mas nessa situação o contrato permanece o mesmo. Aquele contrato que você firmou com o dono da loja. Afinal, está firmado em contrato, né? O preço que vocês combinaram há 3 meses atrás, né? Porém, hoje o preço está 3 vezes mais barato do que aquele dia em que você firmou o contrato com o dono da loja. Só que não tem o que fazer, né? Tem que cumprir o contrato. Então, você vai lá e paga o restante do produto como combinado. Porém, você vê na própria prateleira da loja que você firmou o contrato lá um monte daqueles produtos por um preço 3 vezes menor do que você pagou, como eu falei agora há pouco. Então, voltando para casa, você pensa que não fez um bom negócio nesse caso, né? E, gente, os contratos futuros, em essência, funcionam mais ou menos assim. Existem vários tipos também, de modalidades diferentes e tudo mais de contratos futuros, tá? Esse exemplo que eu fiz é um pouco mais palpável. Há muitas dinâmicas também nesse sentido do funcionamento do contrato, mas que, na sua essência, vão de encontro com o exemplo que eu dei aqui também, tá? É que eu não trouxe vários pormenores e vários detalhes a mais para não ficar uma explicação muito longa. E para que o que importa, que a essência, fique claro, né?
E no mercado de renda variável, esse instrumento chamado contrato futuro são chamados, são um dos derivativos da renda variável, porque existem mais tipos de derivativos que são derivados, são chamados de derivativos porque os ativos desses contratos derivam da renda variável. Que ativos são desses contratos? Por exemplo, quando eu negocio um contrato futuro de ações da Petrobras, por exemplo, eu não estou comprando as ações da Petrobras. É apenas um contrato. Igual o exemplo da loja, eu não levei para casa o produto, eu só combinei em contrato que vou pegar o produto daqui a tanto tempo, conforme já está no contrato que eu fiz, lembra? Então, um contrato futuro é um tipo de derivativo, porque o contrato que eu estou negociando tem como objeto as ações da Petrobras, mas estão negociando apenas a entrega delas no futuro ainda. Então, é apenas um contrato, não são as ações, entende? É um exemplo muito didático, tá? Porque os contratos futuros, a sua grande maioria, está sempre negociando os preços que vão estar determinado ativo lá no futuro. E mais do que isso, são negociados contratos de quase tudo que faz parte do nosso dia a dia. Não só contratos de ações, mas de milho, café, petróleo, etc. A lista é longa, gente. Até mesmo os preços das próprias criptomoedas podem ser negociados em contratos futuros. Com base naquele exemplo que eu dei, gente, temos vários tipos de participantes nesse mercado também. Os de longo prazo, os de curto prazo, de médio. De alguma forma, todos eles estão trabalhando, fazendo conta, análise sobre uma situação futura que ainda não aconteceu, com dados, mas que pode beneficiar eles financeiramente no futuro, caso seja uma boa negociação e tudo corra bem, Inclusive, esse instrumento, o contrato futuro, ele é utilizado muitas vezes para se proteger financeiramente no futuro. Assim como no primeiro exemplo que eu falei para vocês agora há pouco, você ganhou muito mais dinheiro do que pagou pelo produto depois de 3 meses, certo? E você também protegeu seu poder de compra. Afinal, quem teve que comprar o produto teve que pagar 3 vezes mais caro, Muito mais dinheiro do que você pagou. Ou seja, você pagou menos por mais de certa forma, E isso, de alguma maneira, é o grande desafio e a busca de todos os que procuram negociar um contrato futuro. Um fazendeiro pode se proteger financeiramente fazendo um contrato futuro, até mesmo da sua plantação de milho, por exemplo, na sua fazenda, porque geralmente o fazendeiro já combina um valor de venda daquilo que ele vai colher. E o contrato futuro permite que ele se proteja caso ocorra alguma coisa com a plantação, ou até mesmo o valor de mercado do milho no mundo, enfim, caia muito, Os exemplos, gente, são infinitos, eu diria. Mas essa, inclusive, é uma das finalidades mais usadas em contratos futuros. Proteção. E lembrando, temos muitas maneiras diferentes e regras diferentes dependendo do tipo de contrato que você esteja negociando. Mas, basicamente, essa é a forma de investir em algo que vai acontecer apenas lá no futuro.